Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Roberto Pinheiro. Com apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Episódio 5 Lajes, parte 3, Esforços internos, lajes maciças e pré-fabricadas. Olá pessoal, olá meus colegas, meus amigos de profissão. Estamos aqui para começar mais um episódio, o episódio número 5 do nosso podcast falando sobre engenharia estrutural, né? E hoje o tema principal será os esforços solicitantes em lajes. Nós vamos comentar tanto os esforços solicitantes em lajes maciças, né, como em lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas, tá joia? Mas para isso, pessoal, para a gente começar a falar, a entender quais são os esforços que atuam numa laje, como que eles variam a sua amplitude, os seus valores ao longo dessa laje, nós precisamos entender primeiro quais são os tipos de vinculações que a gente tem, né, e como que a gente diferencia uma vinculação de outro tipo de vinculação, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aí uma figura, né, onde vai facilitar esse entendimento, tá bom? Essa figura vai mostrar alguns tipos de vinculações, essa figura vocês podem ver a seguir. Bom, para a gente poder falar, comentar nessas figuras que vocês estão vendo aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os tipos de vinculações que a gente possíveis, né, numa laje, tá certo? Então, nós temos basicamente 3 tipos de vinculações do ponto de vista teórico. São elas: uma laje que tem uma borda livre, ou seja, quando essa laje, nessa lateral dela, nessa face dela, não tem apoio nenhum, não tem viga, não tem parede estrutural, não tem nada embaixo dela para segurar, então essa borda está livre para ter deslocamentos verticais. Tem um outro tipo de vinculação que é definido como borda simplesmente apoiada, que é aquela lateral, aquela borda, né, ela se apoia sobre vigas, ou sobre qualquer outro elemento, seja um grande pilar-parede, seja uma viga-parede, seja uma alvenaria estrutural, tanto faz. Ela não transmite momento para a laje que está adjacente a ela, para a laje contígua, então isso é uma borda simplesmente apoiada. E a outra borda é a borda engastada, né? Onde ela tem, sob esse apoio, ela transmite o esforço de uma laje para a laje que está ao seu lado. E nessa figura que vocês estão vendo aí, pessoal, né, nós podemos analisar esses 9 casos, eles não apresentam nenhum com borda livre, tá? Eu estou mostrando para vocês apenas as lajes que tem borda apoiada e borda engastada. E vocês podem ver aí para uma laje retangular ou quadrada, que é o nosso elemento de estudo, né? Nós não vamos abordar aqui nem laje circular, nem trapezoidal, nem uma outra forma qualquer em planta, nós vamos abordar nas lajes mais comuns. E nessas lajes comuns, as quadradas e retangulares, eu posso ter 9 combinações diferentes de vinculações, indo aí do caso 1, que é comumente chamado na bibliografia, de caso 1, que é as 4 bordas, as 4 faces apoiadas, e o caso 6, que é o outro extremo, as 4 faces engastadas. Tá certo? Então, essas são as situações que a gente tem de vinculações, e para cada uma delas eu tenho as variações dos esforços solicitantes diferentes, tá? Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Em alguns casos particulares, né, eu vou comentar a seguir. Bom, pessoal, nessa outra figura que vocês estão vendo, vocês podem perceber que em uma das faces eu tenho ela parcialmente engastada, ou seja, uma parte dessa lateral, dessa face, está engastada e a outra parte não está engastada, né? Nós vamos depois discutir um pouquinho melhor onde que acontece esse tipo de situação e o perigo, né? O risco que a gente tem de tomar uma decisão em obra, por exemplo, de maneira equivocada. Depois nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, tá joia? Bem, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, né? A partir dessa figura apresentada aí com 9 situações, né, de vinculações, fazendo a combinação da borda apoiada com borda engastada, né? A partir dessas configurações, como eu já comentei, eu tenho alguns esforços solicitantes, né? E esses esforços variam em função dessas vinculações. E quais são esses esforços solicitantes que eu tenho em lajes? Bom, pessoal, vamos lá. Eu tenho momento fletor, eu tenho momento torsor e tenho esforço cortante. O principal desses 3 esforços é o momento fletor, tá? O momento fletor atua tanto na parte inferior da laje, vamos imaginar a carga vertical atuando de cima para baixo, tá? A carga da gravidade, nós já comentamos esse tipo de ação, né? Onde eu vou ter, com esses esforços, né, verticais para baixo, eu vou ter momentos fletores positivos ocorrendo na face inferior, numa parte da face inferior da laje,
Posso ter momento nas duas direções, tá? Nas duas direções. Pode ser maior ou menor, eu vou comentar já isso logo a seguir, pode ser maior ou menor em função da relação em planta, ou seja, da relação das dimensões em planta dessa laje, tá certo? Já vou comentar logo a seguir. Eu posso ter esforços, momentos fletores também na face superior da laje, quando eu tenho um engastamento entre duas lajes contíguas, duas lajes que estão justapostas, tá certo? Então eu tenho um momento fletor negativo. Vou ter também esforços cortantes atuando junto de todas as bordas dessas lajes, quer dizer, perto das bordas são os maiores esforços cortantes, como a gente já sabe, já conhece isso da estática, né? Esforço cortante na região central da laje tende a zero, tá certo? No terço médio, tende a zero. E tenho também momento torsor. Esse momento torsor, também conhecido como momento volventes, ele acaba sendo mais crítico nos cantos de lajes somente apoiadas, onde eu não tenho engastamento. Quando eu tenho engastamento, automaticamente eu tenho armaduras, e tendo armaduras eu já consigo combater esse esforço, tá certo? Que acontece aí na periferia dessa laje, junto aos apoios, junto nos cantos, tá? Mas são momentos, torsões ou volventes, são menos críticos. Nós vamos ver isso, existe uma forma bem prática de combater a ação desses esforços, com uma armadura adicional que a gente coloca, mas eu vou comentar esse detalhe mais à frente nos próximos episódios, quando nós falarmos de detalhamento de armadura, tá bom? Por enquanto, nós vamos nos ater no principal esforço, que é o momento fletor. O esforço cortante, a gente faz uma verificação, como nós vamos ver no próximo episódio, porém, em função da propriedade geométrica desse elemento, dessa laje, a norma 6118 permite a gente não armar a laje com estribos, com armadura de cisalhamento, desde que alguma verificação seja feita e ela seja atendida. Nós vamos comentar logo a seguir também no próximo episódio, tá bom? Vamos nos ater agora nesse episódio desses esforços solicitantes. Nós vamos comentar mais sobre os momentos fletores, que atuam numa direção e na outra, na face superior ou na face inferior, né, da laje, vamos falar isso com mais evidência, tá? Porque são os esforços predominantes e mais críticos na minha laje. Ok? Bem, como eu tinha dito, eu quero passar para vocês aqui uns números meio mágicos, que isso não é para a gente usar para dimensionamento, tá certo, pessoal? Mas até para uma certa verificação em obra, num caso muito pontual num caso de uma laje, que vocês estão em obra, o concreto está chegando, e de repente vocês precisam verificar uma certa armadura e não dá tempo de ligar para projetista, tal, etc. O engenheiro de obra, por ser também ter essa formação na engenharia civil, ele tem condições de tomar algumas decisões para que o andamento da obra continue correndo conforme o planejado, tá certo? Então, eu vou comentar com vocês alguns valores da laje mais comum, que é a laje apoiada nas quatro bordas, onde eu não tenho armadura superior, não tenho armadura negativa. Depois eu vou comentar sobre essa adição de armadura negativa, que ela pode ajudar ou pode até piorar a minha situação, tá bom? Mas vamos nos ater primeiro nesses números meio mágicos aqui. Eu quero passar para vocês os números práticos que vocês podem utilizar aí para as lajes maciças apoiadas nos quatro lados. Que são o seguinte, pessoal. Para a laje maciça, quando eu tenho a relação entre os lados, né, o maior e o menor for igual a 1, ou seja, eu tenho uma laje quadrada, nenhum lado é maior que o outro, né, um caso particular, né, eu posso tranquilamente armar nas duas direções, falando de armadura positiva, armadura inferior, tá certo? Porque eu estou falando de lajes apoiadas dos quatro lados, portanto, sem momento negativo, né? Eu posso tranquilamente armar nas duas direções da face inferior da laje, utilizando 50% daquele valor mágico que a gente vê lá em estática do pé ao quadrado sobre 8, tá certo? Se eu fizer isso numa eventualidade, isso não é projeto, tá? Deixar bem claro, né? Senão eu tô dando um tiro no pé de todos os projetistas, a ideia não é essa, é só passar um valor prático, de repente vocês precisam de alguma ação com urgência e não dá tempo de recorrer ao projetista ou outra forma. Então, se vocês usarem em cada uma das direções 50% do PL ao quadrado sobre 8, lembrando que a carga na laje, em geral, tá? Para a laje comum de edificação, varia aí de 5,5 a 6,5 kN por metro quadrado. E como a gente sabe que a laje ela é armada de forma prática, está simplificada, ela é armada por uma faixa unitária, e essa faixa unitária utilizada é a faixa, geralmente, do terço médio da laje, onde tem os maiores esforços. Então, você pode pegar uma faixa unitária e calcular aí para um momento PL ao quadrado sobre 8 e adotar 50% em cada uma das direções. Fazendo isso, você está
aí com esforço, com uma armadura um pouquinho acima daquilo que de fato necessita se fizesse um cálculo mais pormenorizado, tá bom? Mas é uma segurança que você tem ao fazer isso. Mas se você tiver uma relação, outro número aí para vocês, se você tiver uma relação do maior lado pelo menor lado, isso dá em torno de 1,5, por exemplo, tem uma laje de 6/4, né? Que dá aí a relação 1,5, você pode usar o π² sobre 8 nas duas direções, porém, na menor dimensão, dos 4 metros, nesse meu exemplo, vocês podem usar aí em torno de 70% do valor cálculo do momento para π² sobre 8. E aí, com esse momento, vocês usam a armadura correspondente, tá? E na direção maior, né, do maior vão, sempre no lado inferior da laje, no lado armadura positiva, vocês podem usar em torno de 0,35% do π² sobre 8 que você estará atendendo essa solicitação. Tá certo? Então, com esses dois valores, você consegue aí, de forma bem expedita, chegar nas armaduras na direção do menor vão e a armadura na direção do maior vão. Lembrando, pessoal, que sempre a maior armadura positiva está na direção do menor vão. Tá certo? Se eu tiver uma relação de 2/1, por exemplo, uma laje de 6/3, na direção do menor vão, você pode adotar 75% de momento, né? Ou seja, 75% do π² sobre 8 e reverter esse momento na armadura necessária, e na outra direção, em torno de 25% do π² sobre 8, tá certo? E para lajes com relações maiores do que 2, por exemplo, 7/3, 8/3 e assim, e outros exemplos aí, desde que a relação do maior pelo menor vão dê maior do que 2, vocês podem usar aí π² sobre 8, simplesmente numa direção, e adotar 20% de π² sobre 8 na direção do maior vão, tá certo? E aí eu vou entrar numa particularidade com vocês, mostrando aqui uma outra figura em instantes. Quando eu tenho uma laje maior, a relação maior do que 2, na verdade, eu estou armando apenas na direção do menor vão. A outra armadura é apenas uma armadura construtiva. Então, quando eu falei para vocês que pode usar 20% do π² sobre 8, na verdade, a norma 6118 já traz uma armadura de distribuição, desses casos, aonde já atende a 20% da maior armadura. Por isso que a norma estipulou lá, um dos parâmetros é de 1/5 da armadura no menor vão, ou seja, da maior armadura positiva, tá certo? Então fica aí uma dica para vocês terem aí um número aí meio expedito para poder calcular uma armadura rápida em obra, considerando apenas a armadura positiva. Pessoal, quero falar para vocês agora uma situação particular de Lages. Nós já fizemos um comentário, mas acho que é interessante comentar algumas coisas a mais a respeito de esforços solicitantes. Em Lages, quando eu tenho a laje armada uma direção só, ou seja, quando a minha maior dimensão em planta dividido pela outra dimensão for maior do que 2, tá bom? Nesses casos, vocês podem ver nessa figura, né, que está aí. Nessa figura, a gente traz algumas situações possíveis, né, para as lajes armadas numa direção só. Estou ainda falando de lajes maciças, tá bom? Então, vocês podem ver na primeira parte da figura, onde eu tenho uma laje apoiada nos 4 lados, né? Sempre a laje a gente trabalha com faixa unitária, que é um método simplificado de cálculo, como eu já disse, né? Pode ver aí que está desenhado até na parte central da laje, ou seja, onde ocorre os maiores esforços, né, na parte central. Então, vocês veem na primeira figura o seguinte, olha, o esquema estático que eu posso fazer para uma laje é como se fosse uma viga biapoiada, né? Eu tenho articulado no apoio da esquerda, articulado no apoio da direita, e tenho uma carga uniformemente distribuída, e com o argumento máximo, aquele que eu já comentei para vocês ali atrás, né, alguns instantes atrás, que é o π² sobre 8, tá certo? Aí nós temos uma segunda situação agora, eu já estou começando a colocar uma laje engastada. Logo na sequência eu vou falar algumas coisas a mais para vocês sobre isso, tá? Mas se eu tiver uma laje onde um apoio articulado à direita e um apoio engastado à esquerda, eu tenho aí os mesmos valores que a gente teria se fosse um caso de uma viga, tá certo? Ou seja, π² sobre 8 no engastamento e π² dividido por 14,2 como momento positivo. No terceiro caso, 2 engastamentos, eu tenho os momentos negativos π² sobre 12 e o positivo π² sobre 24, exatamente como uma viga. E no último caso, quando eu tenho uma laje em balanço, que é o caso de uma marquise, é igual a uma viga, né? O momento máximo se dá no engastamento, obviamente, no valor de π² sobre 2. Então, essa é uma particularidade das lajes que a gente trata exatamente como viga, quando eu tenho uma laje
armada apenas numa direção, armada na direção do menor vão. Tá joia, pessoal? Então fica aí mais uma dica para vocês, né? Somado àquelas situações que eu já falei para a laje toda totalmente apoiada, né? Aqueles números lá expeditos, tá bom? Para fazer um cálculo bem rápido. Só lembrando que no próprio episódio, quando a gente for falar de dimensionamento e verificações, eu vou dar umas formulinhas também meio rápidas para vocês, para fazer um cálculo expedito em obra, para poder agilizar algum processo. Mas vale sempre lembrar, viu, pessoal? Meus amigos, isso não substitui o dimensionamento, tá? O projeto, tá? Esse é só um cálculo, são alguns números práticos para que a gente possa resolver alguns problemas muito pontuais quando se tem tempo de fazer uma verificação um pouco mais acurada, tá bom? De todo o processo. Beleza? Então, vamos andando nesse assunto. Agora que eu já comentei com vocês sobre momentos negativos também, né, numa laje, ou seja, quando uma laje está vinculada a outra laje lateralmente, posicionada lateralmente à primeira, né, nós vamos dar continuidade neste assunto. Então, veja agora nessa próxima figura, veja a situação que nós temos aí, pessoal. Quando eu devo considerar o engastamento de uma laje em relação a outra laje que estão posicionadas lado a lado, né? Sempre, não é sempre. E eu vou explicar o motivo pelo qual não devemos fazer isso, tá? O que a gente faz para dar um engastamento de uma laje na outra? Eu posiciono uma armadura negativa, né? A gente sabe que a armadura negativa é como se fosse os braços do Sansão, né? Aquela figura que todos conhecem. É como se fossem os braços dele segurando ambas as lajes. Então, é como se estivesse aliviando os momentos positivos, né? E absorvendo parte desse momento positivo na face superior, onde se diz momento negativo, que está exatamente sobre o apoio, tá bom? Mas sempre eu devo colocar essa armadura? Não. Bem, vamos lá. Como é que eu sei aí alguns valores empíricos para vocês como referência, para saber se eu devo ou não considerar a armadura negativa entre duas lajes? Então, vamos lá, pessoal. Se eu fizer calcular, né, de forma isolada uma laje, essa da figura que vocês estão vendo aí, a laje L1, né, e considerar o engastamento no apoio da direita, esse apoio que vocês estão vendo aí com uma achura, né? Aí eu vou ter que usar, obviamente, ou aquelas formulinhas que eu já falei para você, ou usando alguma tabela, né, para poder definir esse valor desse momento negativo em cima desse apoio referente à laje 1. Calculo esse valor, calculo o valor negativo do momento também da laje 2 e comparo e faço a seguinte relação. Vou pegar o maior valor e dividir pelo menor valor. Tá? Eu estou admitindo nessa figurinha aí que o M1 linha ele é maior que o M2 linhas. M2 linha. Caso essa relação entre esses dois valores for menor ou igual a 2, eu posso considerar que as duas lajes estão engastadas entre si. Ou já faço algum comentário mais interessante sobre isso. Caso a minha relação seja maior do que 2, eu não posso engastar a maior laje na menor. Apenas engasto a menor laje, ou seja, aquela que gerou o menor momento negativo, eu vou considerar engastada na laje maior. Por que isso, pessoal? Veja bem, se eu tiver uma laje muito grande, a L1, por exemplo, em relação à L2, quando eu falo muito grande, eu estou comparando na minha figurinha aqui, a distância na direção horizontal, tá? Chamando isso de X, né? Conforme está esse esqueminha estático desenhado aí para vocês, tá bom? Se eu tiver esse vão da laje L1, né, muito maior que o vão da laje L2, o que vai acontecer é o seguinte: quando a laje 1 deforma, ela tem uma flecha, um deslocamento vertical, a tendência dessa laje é levantar a laje L2, tá certo? Então, o que acontece? Eu posso estourar toda a face superior da laje L2 se eu considerar engastado a laje maior, a L1, engastado na laje L2. Por quê? Porque utilizando esses momentos aí, utilizando uma permuta entre o M1 e o M2 linhas, gerará um valor de momento negativo muito alto. Com isso, uma armadura muito pesada. E quando a laje L1 deformar, ou seja, ter uma flecha, um deslocamento vertical no centro dela, vai fazer com que a laje 2 suba, podendo estourar toda a laje L2, toda a face superior da laje L2. Então, para evitar esse tipo de efeito, o que se faz?
considera a laje L1 apenas apoiada sobre o apoio que está achurado e apenas L2 engastado na L1. Né? O que isso significa? Significa que, ao fazer isso, estarei usando um momento M2 para gerar uma armadura AS2, por exemplo, muito menor do que a armadura que geraria utilizando o momento M1 ou uma parcela do momento M1 negativo, tá certo? Então, por esse motivo é que faz essa relação empírica da relação do maior pelo menor momento não superior a 2. Se for superior a 2, eu tenho que gastar apenas a menor na maior, tá certo? Então, essa é uma situação, pessoal, que não dá para se fazer assim no olho, né? Precisa fazer aí umas continhas. Mas se vocês estiverem na obra e perceberem alguma situação onde eu tenho uma laje aí na faixa aí de 2 vezes mais o vão da 2, da 1 em relação a 2, por exemplo, alguma coisa assim, olha, L1 com vão de 6 metros e a L2 com vão de 2 metros, 2 metros e pouco, e essa armadura que está, a armadura negativa que está posicionada sobre esse apoio comum à laje L1 e à laje L2, se tiver uma armadura muito pesada, o que seria uma armadura pesada, por exemplo? Barra de 1/4 a cada 10, ou menos que isso, barra de 8 milímetros a cada 12,5, a cada 10, isso é uma armadura negativa já média a pesada, tá? Então, vocês fiquem espertos e dêem uma verificada, dêem uma consultada com o projetista se essa armadura está correta ou não, tá certo? Para evitar futuros problemas. O piso, às vezes, solta da laje menor, ela estoura, né? Isso acontece porque eu já vivenciei esse tipo de situação, tá? E acaba dando um susto muito grande nos moradores. Por quê? Porque é um barulho medonho, esses pisos estourando, né? E subindo aí, né? Até decolando do piso, isso acontece, tá? Porque se a pressão for muito grande, né? Isso pode acontecer, tá bom? Esse caso eu já vivenciei, é assustador o barulho. Então, muito cuidado com essa situação, ok? Pessoal, então dando continuidade nesse assunto ainda de engastamento de lajes contíguas, né, lajes que estão justapostas, tem aquela figura 2 que eu já comentei com vocês, toma muito cuidado, tá? Porque muitas vezes o construtor, às vezes por desatenção, ele vê no projeto que a armadura negativa está apenas numa determinada distância, né, que nessa figurinha aí está representado pelo LY1, e ele acha por bem, né, colocar armadura em toda a extensão da laje. Né? Vamos imaginar que a minha laje, que na região de LY2, eu tenho uma outra laje contígua também, e pelo motivo comentado anteriormente, o projetista acha que não deve ter armadura nessa região. Tá? Ele pode, por uma opção de projeto, ele pode não colocar. E muitas vezes, se o construtor desatento, ele colocar armadura na região que não está especificado no projeto, pode ter problema nessa laje contígua, conforme eu já mencionei anteriormente, tá bom? Uma outra situação é se na distância LY2 não tiver nenhuma laje, aí não tem jeito mesmo, né? Você vai ter nessa região uma laje simplesmente apoiada, tá bom? Então fica aí mais uma dica, só o cuidado que a gente deve ter, por isso que é fundamental, pessoal, antes das concretagens, né, o engenheiro responsável estar presente na obra, olhar, conferir todas as armaduras das vigas, das lajes, né? Como que elas estão interligadas entre si, se tem o engastamento, é muito fundamental que essa armadura negativa da laje, eu vou comentar isso depois no próximo episódio, que essa armadura negativa esteja muito bem posicionada ao longo do que diz respeito à altura em função da altura dessa laje. Se essa armadura negativa estiver um pouco abaixo do especificado em projeto, pode ter problema e pode aparecer charneiras plásticas, que significam aquelas fissuras posicionadas paralela à viga de apoio, tá? Então, ou seja, perpendicular à armadura negativa, né? Ou seja, algum problema de execução houve, ou faltou armadura, ou a armadura foi rebaixada, tá certo? E com isso você diminui a altura útil e aí aparecem essas fissuras, tá bom? Então, muito cuidado com esta situação. Para finalizar nessas questões de armaduras negativas em lajes, eu só queria mostrar essa última figurinha para vocês, que deve existir aí uma compatibilização dos momentos, né? Como se sabe, todas as lajes são calculadas de forma separada, cada laje gerando aí, né, os seus momentos negativos, e esses momentos negativos quase nunca são os mesmos, né? Porque você calcula como laje separada, e depois se faz a compatibilização desses momentos, tá certo? Tudo isso é feito na fase de projeto, quando se usa o software, naturalmente, o próprio software faz tudo isso, mas só para vocês, né, relembrar como é que isso funciona, né? E só para acrescentar mais uma pitada aí
de cuidado, né? Esses momentos negativos, vocês podem ver nessas figuras aí que estão aparecendo para vocês, esses momentos negativos, quando eles são absorvidos pela armadura, quando a armadura está bem posicionada, ou seja, o projetista calculou esses momentos e a partir desses momentos ele definiu um D, ou seja, uma altura útil de projeto, e a partir desse D, junto com o esforço de momento calculado e compatibilizado, ele gerou uma armadura. Se esta armadura não estiver posicionada conforme ele especificou em projeto, essa armadura estiver um pouco abaixo, ou seja, a distância da face superior estiver aumentada em relação ao que está no projeto, você está diminuindo a altura útil e, com isso, você está reduzindo a seção transversal útil. Com isso, aquela armadura que está lá posicionada pode não ser suficiente para absorver esse momento. O que isso acontece? Isso faz com que essa armadura possa plastificar e, com isso, aumentar o momento positivo. E aumentando o momento positivo, você não tem armadura suficiente para poder absorver esse acréscimo de momento. E isso pode gerar aí um deslocamento excessivo, aumentando as aberturas de fissuras e, no caso extremo, até a ruptura dessa laje, tá bom? Então, muito cuidado, pessoal, quando a gente for tratar com momento negativo em laje. Nós vamos tocar mais nesse assunto quando falarmos sobre detalhamento de armadura. Meus amigos, então, para a gente finalizar esse podcast, eu quero fazer aqui uma inserção, fazer um comentário sobre o momento negativo em lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas, né? Eu estou dizendo, obviamente, em cima do apoio, onde gera um plano de momento, né, uma armadura negativa na direção onde os trilhos, né, ou as vigotas treliçadas estão apoiadas, tá? Muita gente me pergunta se é possível fazer, né, uma armadura negativa ali, essa laje ela conseguir trabalhar como se fosse uma laje contígua, né? Ou seja, uma continuidade dos momentos ali de uma para outra laje, né? Momento negativo. Bem, em geral, não funciona. Tá? Por que não funciona, pessoal? Se eu colocar uma armadura negativa sobre esse apoio, tentando dar uma continuidade nessas duas vigotas, né? Porque minha laje é unidirecional, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou gerar com a armadura negativa, a armadura superior nessa laje, dentro da capa, eu vou necessariamente criar uma tensão na face inferior dessa laje. Vamos imaginar que essa armadura funcione. Tá? Para que de fato funcione, essa zona de compressão, que é formada aí por 2 a 3 treliças, né, ou 3 vigotas, essa região, a largura dessas 3 vigotas, pela altura dela, na região de compressão, elas devem resistir a toda essa tensão de compressão. E é uma área muito pequena de concreto para resistir. Por isso que, em geral, ela não suporta. A não ser que for uma laje bem espessa, mas uma laje bem espessa significa que os momentos positivos são grandes, porque o vão é grande. Com isso, se colocar uma armadura negativa, esse momento também será grande, e automaticamente a tensão de compressão na face inferior da laje, na região do apoio, também será grande. Então, depende de vários fatores. Não dá simplesmente numa obra, por exemplo, eu querer fazer alguma adequação, colocando uma armadura negativa, imaginando que esse momento negativo irá funcionar, tá certo? O que acontece? Se essa armadura não funcionar por falta de região de concreto na zona comprimida, o que vai acontecer é que, diminuindo esse momento negativo, porque essa armadura não vai funcionar, vai aumentar o positivo no meio da laje. E se essa vigota ou esse trilho não for dimensionado para esse acréscimo de momento, eu posso ter uma ruptura dos trilhos, tá certo? Ou uma flecha extremamente excessiva por falta de momento negativo. Então, o que é mais prudente é eu fazer uma zona toda concretada, paralela a essa viga, a esse apoio, de tal maneira que esta zona concretada funcione para a zona de compressão em virtude do momento negativo, tá certo? Nessas condições, é possível trabalhar com as vigotas e uma armadura negativa, ou seja, o espessamento de concreto à direita e à esquerda dessa viga de apoio, dessas treliças, tá bom? Então, nessa situação, aí tem que ser, claro, um projeto bem elaborado, bem executado para que isso funcione, tá bom? Fazer alguma adaptação em obra
é muito arriscado. Vou simplesmente jogar uma armadura na capa e ela vai funcionar. Geralmente não vai funcionar, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Sempre que quiserem dar uma continuidade em lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas, consulte antes um projetista, tá? Ou faça você mesmo, né, o cálculo dessa situação para não ter problemas futuros aí, tá bom, pessoal? Então, sobre o assunto Tex, ficamos por aqui. E eu gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, dar um joinha aí para a gente no nosso canal, né? Se inscreva, por favor, compartilhe o nosso link aí para seus amigos, seus colegas da área, para que possa cada vez mais fortalecer o nosso canal e, com isso, a gente ter mais impulsionamento e poder levar essas informações para mais profissionais, tá bom? Um grande abraço a todos.